Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje encerramos o livro de Gênesis e iniciamos o livro de Êxodo com uma das declarações mais profundas de toda a Escritura sobre a soberania de Deus na história humana. Nós leremos Gênesis capítulo 49 e 50, bem como vamos ler Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. O tópico que nos guiará é a base da providência divina. Deus transforma o mal intentado em bem para cumprir os seus propósitos. O versículo-chave para a nossa devocional de hoje será a declaração de José para seus irmãos após a morte de seu pai, em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, quando José diz para seus irmãos: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Meus irmãos, não existem fios soltos na história. Cada nó, cada cor, mesmo quando nós não entendemos, contribuem para o desempenho perfeito da vontade soberana de Deus. O mal não é um acidente, mas é soberanamente usado por Deus para cumprir os seus decretos. Esta é a tese central da história de José e a base para afirmarmos que Deus está no controle absoluto da história. Ao iniciarmos o livro de Êxodo, nós vemos o cenário mudar. Agora o povo de Deus está escravizado e debaixo da opressão de um faraó que não conhecia José. Mas Deus ouviu o clamor de Israel e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. Deus viu os filhos do pacto e atentou para a situação deles. A mesma mão que usou a prisão de José para salvar os filhos de Jacó, usaria agora a escravidão no Egito para formar uma nação e demonstrar o seu poder redentor. A providência não descansa, mesmo no silêncio do cativeiro. Para compreendermos como Deus lida com o pecado sem ser o autor dele, nós recorremos à Confissão de Fé de Westminster no capítulo de número 5, na seção 4, onde a Confissão de Fé nos ensina que a onipotência e a sabedoria de Deus se manifestam de tal modo em sua providência que ela se estende até a queda e a todos os outros pecados, não por uma mera permissão, mas por uma permissão que tem consigo uma sapientíssima e poderosa limitação. Deus ordena os atos humanos para os seus próprios e santos fins, como nos lembra o breve catecismo de Westminster na pergunta 4. Deus é infinito, eterno e imutável em seu poder e sabedoria. A capacidade de transformar o mal intentado em bem não é um plano B de Deus, mas a manifestação da sua glória. Deus governa sobre a maldade humana sem se manchar por ela. Até as intenções pecaminosas dos homens, Deus pode usar para servir ao seu propósito de salvação. A declaração de José é a chave de leitura para a cruz de Cristo, o maior ato de maldade da história, a crucificação do Filho de Deus. Foi também o maior ato de bem, pois foi na cruz que ele conquistou a nossa salvação. Os homens intentaram o mal, mas Deus tornou este mal em bem. Cristo é o nosso Redentor, que através do mal intentado contra ele, cumpriu o pacto e garantiu a vida eterna para um povo numeroso. A providência de Deus na história é sempre cristocêntrica e ela tem por fim a exaltação do seu Filho e a redenção da sua igreja. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje?
Primeiro, reinterprete a sua história. Olhe para as dores e injustiças do seu passado. O desafio é você conseguir, pela fé, declarar como José: o mal que me fizeram, Deus o tornou em bem. Segundo, descanse na soberania de Deus. A certeza de que Deus usa o mal para o bem é a base da nossa paz. Não se desespere com as circunstâncias. O Deus que ouviu o clamor dos filhos do pacto no Egito está ouvindo o seu clamor no dia de hoje. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Deus transforma tragédias em triunfo. Compartilhe este vídeo com alguém que tem tido dificuldades para superar dores, traições ou injustiças do passado. Ajude esta pessoa a reinterpretar a própria história através da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando nós não temos as respostas. Lembre-se, o mal não tem a última palavra. A soberania de Deus em Cristo transforma a tragédia em triunfo. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Westminster, capítulo 5, que trata da providência. Leia também a pergunta 4 do Breve Catecismo de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.